E Flávio, saindo um pouco assim do âmbito da economia, né, que a gente falou bastante, e entrando assim, a gente já aprendeu contigo aqui que socialismo, fascismo, nazismo, isso é tudo a mesma coisa, que não tem nada a ver com direita, que a direita ele defende ali livre mercado, a liberdade do indivíduo como um todo, no que ele escolhe o que aprender, no que ele escolhe no que investir, no que ele escolhe o que comprar, em como ele quer viver, né? No que ele quer acreditar. Vamos pensar nos 50 tons de cinza. Sabe o filme aquele? 50 tons de cinza. A esquerda é assim. Então a esquerda tem 50 tons. Ela vai ter os Do tons... mais escuro ao... Exatamente. Então vai ter lá Ao mais light. o comunista, o socialista, o nazista, o fascista. São vários tons de uma mesma cor. Então, assim, entrando agora para um âmbito assim que afeta mais a vida das pessoas diretamente, né? Porque hoje a gente vê tudo que acontece na política afeta o povo, só que a gente está tão absorto no nosso dia a dia de trabalhar, de correr atrás do nosso próprio sustento, porque a nossa vida não é fácil, né? A gente tem família para sustentar, as nossas coisas para correr atrás, que a gente não consegue às vezes parar para analisar o que está ocorrendo, como aquilo está afetando a vida da gente, né? Mas indo agora para uma questão assim mais do cotidiano, né? Porque se fala muito hoje, né, porque a gente teve um movimento de levante do conservadorismo da direita, a questão que, nesses últimos 10 anos, muito forte no planeta todo. A gente teve aí os Estados Unidos, saiu de um governo democrata para ir para o Donald Trump, que saiu aí por circunstâncias no mínimo suspeitas, né, para não falar nada. O Brasil também veio aí de décadas de um governo de esquerda, né? Que depois ali teve chegou num ponto insustentável ali com a Dilma, que entrou o Temer ali durante um período, e aí teve a eleição, surgiu ali, o Bolsonaro vinha ganhando um público por fora do establishment, ali através de uma ferramenta que o pessoal não tinha dominado ainda, que eram as redes sociais, ele se fazia popular, ele se fazia presente naquilo ali, então ele foi crescendo, ele foi em diversos programas de televisão onde o pessoal esperava fazer alguma piada dele, mas através do comportamento ele foi ganhando ali a consideração de muita gente. O tiro saiu pela culatra. Então ele conseguiu ali se sagrar presidente, né, em 2018 nas eleições. E teve outros países aí também, né, mas que tange mais para nós aqui essa questão dos Estados Unidos, né, que é muito forte aqui no continente americano, e o Bolsonaro, que o Brasil é a grande nação da América do Sul, né? Então a gente pega, por exemplo, assim, hoje se discute muito a questão das liberdades individuais, né? Que o pessoal fala, por exemplo, assim, que o Bolsonaro é contra as minorias, contra aí os afrodescendentes, ou as pessoas aí que são homossexuais, ou que têm uma orientação sexual diferente ali do heterossexual, ou o cara que pensa diferente. Então eu vejo assim, eu não vejo desde que ele assumiu ele adotando nenhuma política diretamente contra esse tipo de pessoas, né? Ele tem, claro, por exemplo, por um viés conservador dele, que muitas pessoas vão ter também, por exemplo, ele contra, né, o casamento ali entre pessoas do mesmo sexo e tal, mas isso é um pensamento dele, assim como é um direito dele, assim como é direito dos que querem, né, pensar. Na minha opinião, esse tipo de assunto polêmico deveria ser levado a plebiscito sempre, e aí, como a gente vive numa democracia, o que a maioria pedir... Que medo. Mas seria o mais justo, né? Mas, enfim, ele ganhou como representante dos conservadores, ele está defendendo aquilo que o eleitorado dele pediu. É que plebiscito também aqui no Brasil não funciona, né? A gente teve um plebiscito sobre as armas ali, né, que foi atendido completamente o Lula foi lá, o Fernando Henrique foi lá e deu um canetaço, né? Sim. Estatuto de Desarmamento. Então, não adianta. O plebiscito só vale se o povo votar o que eles querem. Se votar o que eles não querem, eles vão lá e eles mesmos decidem. Então, eu te digo assim, eu não vejo esses caras, por exemplo, Donald Trump, o pessoal falava muito assim que ele era autoritário por causa da questão que ele era contra os imigrantes. Na realidade, o processo de imigração ilegal dentro dos Estados Unidos ele criava todo um problema socioeconômico, não só para os americanos de pouco estudo e de baixa renda, como para os próprios imigrantes, que eram explorados daí e devido a não ter ali os seus direitos reconhecidos por não estarem legalmente naquele país. Mas isso a gente pode até estar abordando num outro momento, num outro vídeo. Mas eu queria te perguntar assim, para a pessoa que está assistindo. Num governo de esquerda, num sistema socialista,
Essas minorias, eles têm voz, eles vão ser respeitados no que eles querem, ou eles estão sendo, ou o direito deles, o que eles pensam, está sendo defendido hoje porque eles estão sendo utilizados como massa de manobra? O que acontece? Na verdade, é como eu falei no comecinho da nossa conversa, os regimes socialistas, eles não são, né, eles não preveem, na prática, né, na teoria eles preveem, né, o fim das classes sociais. Mas na prática, na verdade, eles mantêm o sistema de classe social, né? Então eles mantêm a elite burocrática do partido no alto, com todas as benesses possíveis, e o povão na miséria. Eles tornam mais discrepante essa diferença, né? Porque enquanto no capitalismo é gradativo, né? No socialismo é preto no branco, é o pobre e o rico. Tu não tem ali a classe média. Não tem intermediário, ou tu é rico ou tu é miserável. Sim. Não tem... Por isso que a gente vê no mundo todo, né, nos Estados Unidos, no Brasil também, esse interesse, esse movimento dos governos em acabar com a classe média. Por quê? Porque a classe média é a classe mais livre do governo. Porque nós temos em cima, né, na elite, os representantes governamentais, né, os altos cargos no Estado, e nós temos os grandes empresários amigos do Estado, e nós temos bem baixo, na classe baixa, os pobres, miseráveis, dependentes das políticas assistencialistas do Estado. Então, o entreposto entre esses dois grupos é a classe média. Hambúrguer do sanduíche. Que são aquelas pessoas que conseguem manter uma certa independência das políticas do Estado, né, mas são exploradas pelo Estado. Então, com essa questão da fraudemia e do lockdown, isso tudo visou atingir justamente a classe média, porque a classe média é a classe que os caras trabalham, se matam trabalhando, mas ainda tem acesso a um pouco de cultura. Então essa cultura faz com que eles tenham uma certa independência, né? E uma certa capacidade de ver além do que o Estado e a sua mídia comprada apresentam para o povão. Então é fundamental, né, que os governos acabem com a classe média. E fique exatamente como tu falou, preto no branco. Né? Fica a elite lá em cima do Estado e os seus amigos mega empresários, né, os metacapitalistas, e abaixo deles miséria total, para que o povo só sirva de massa de manobra para eles. Então, assim, os socialistas, né, no começo ali da história do socialismo científico, o Marx ele preconizava a grande massa de manobra, né, dos intelectuais socialistas, os intelectuais de esquerda, os proletários, os trabalhadores das fábricas. Só que esse tiro e seu pela culatra, porque à medida que os trabalhadores das fábricas foram, né, tendo acesso a emprego, a benefícios e a riqueza que essas fábricas produziam, né, eles foram prosperando. Então eles puderam comprar uma casa, puderam transformar sua casa numa casa com mais conforto, puderam comprar eletrodomésticos, puderam comprar um carro, puderam ir num domingo levar a família para um shopping, né, ir num cinema, comer um Big Mac. Então, usufruir de tudo aquilo de melhor que o capitalismo tem a oferecer. Exatamente. Então, perdeu o Playboy. A esquerda perdeu essa categoria. Então não tem CUT na porta de fábrica, trabalhando, não quer saber desses vagabundos, eles querem trabalhar, eles querem ter dinheiro, querem sustentar a família deles. Né? Sim, o cara não quer sustentar um sindicato, ele quer ter uma televisão de 40 polegadas, ele quer ter um carro para ele passear, ele quer poder ir no shopping comprar a roupa que ele quer, exatamente, comer o que ele quer. Então, o que acontece? O socialismo, ele trabalha o quê? Minando, provocando cisânia entre as pessoas. Então, aí eles não podem mais, porque aí já era, perdeu. Né? Os trabalhadores das fábricas, as pessoas querem trabalhar, querem ter o seu emprego, querem poder sustentar a família. Então, os socialistas pensaram assim, bom, se a gente perdeu essa massa de manobra, a gente vai ter que achar... os proletários já eram. A gente vai ter que achar novas massas de manobra. Então, assim, vamos trabalhar nas insatisfações de grupos sociais. Então, assim... Uma coisa que é pequena, vamos, como uma feridinha, né, que já está cicatrizando, vamos enfiar o dedo lá e arregaçar essa ferida para ela infeccionar, criar pus, e sempre ter a justificativa da gente estar trabalhando nessa ferida. Então o que eles fizeram? Eles pegaram os grupos, né,
foram os grupos LGBT, começaram a minar, as pessoas, né, disseram, olha, tu tá sendo oprimido pela sociedade, tu tem que te rebelar contra o sistema, contra a sociedade, não sei o quê. Bom, já criaram ali um grupo, né, antagônico à sociedade tradicional. Aí foram lá nos índios, né, olha, essas terras todas eram tuas, veio o homem branco aqui, expulsou teus antepassados. Detalhe, agora... o homem branco capitalista. Tu tem que te insurgir contra... Sendo que os índios não tinham nem noção de propriedade, né, gente? Sim. Então essa história de dizer assim, porque o Brasil era dos índios. Como assim era dos índios? Eles não tinham noção de propriedade, os índios viviam livres, né? Eles eram, a grande maioria era nômade. Então eles viviam em um determinado local, consumiam os recursos daquele local, quando não tinha mais eles botavam a mochilinha nas costas e iam para outro local. Iam fazendo rodízio, né? Eles não tinham noção de um sistema indígena que era diferente, né, do sistema europeu. E outra coisa, não existia uma identidade nacional indígena no Brasil. Existiam várias etnias e por vezes elas se matavam entre si. Então quando os portugueses vinham para cá, eles faziam alianças com os portugueses para derrotar o tribo do lado, né, para eles conquistarem mais território. Então, mas enfim, as pessoas não têm conhecimento dessas coisas mesmo, né? Aí eles vão lá e fomentam, né, a insatisfação nos nossos indígenas hoje. Aí eles vão lá nos produtores rurais e dizem que o patrão, dono das terras, está explorando eles, não sei o quê. Daí já cria um outro movimento dos trabalhadores sem terra. Aí vai lá nas cidades e pega as pessoas, moradoras de rua, e dizem, olha, tu é morador de rua, tu é pobre, miserável, né? Não pelas escolhas ruins que tu fez, ou que teus familiares fizeram, as circunstâncias da vida, mas porque aquele cara lá, tá vendo aquela mansão lá, ó? Por aquele cara ter aquela mansão, tu tá nessa vida miserável. A culpa é dele. Então já cria uma cisânia entre os pobres e os ricos, né? O feminismo, o que é o feminismo? O feminismo é um câncer, né? O feminismo é a cisânia que o socialismo criou das mulheres contra os homens. Então, assim, eles precisam destruir valores familiares, né? Deus, família e pátria, para que eles se coloquem no lugar. Então, assim, todos esses grupos minoritários são o quê? São os novos exércitos de batalha, né? São as novas massas de batalha que os socialistas tinham nos proletários e que não tem mais hoje. Então o que a gente deduz disso é que a esquerda ela nunca vai pregar a união. Não. Ela vai fomentar sempre a discórdia porque ela se prolifera da discórdia. Só até ela assumir o poder. Sim, porque ela não precisa mais. Quando ela assume o poder, aí acaba a cisânia. Aí ela é interessante o quê? Ter um povo unificado, de preferência na miséria. Então, se vocês verem, por exemplo, assim... Sim, porque enquanto tu precisa pensar em matar tua fome, tu não precisa mais nada. Quem foi a instituição, né, a grande instituição fomentadora dessas insatisfações sociais que existem hoje e que enfraquecem a nossa sociedade? Foi uma instituição chamada Escola de Frankfurt, que eram socialistas, né, que tentaram levar suas ideias translocadas e degeneradas para dentro da União Soviética, e o Stalin jamais admitiria isso, porque o Stalin era um cara, né, conservador, no sentido de costumes. Ele queria a sociedade dele, uma sociedade forte. A sociedade do homem soviético tinha que ser forte. Então tinha que ter o homem, tinha que ter a mulher e tinha que ter a prole para manter a estrutura do Estado e da nação. E aí tinha esses caras com essas ideias meio esquisitonas, né? Que o Trotsky era um cara que defendia essas coisas que a Escola de Frankfurt defendia, né? Que é trabalhar em satisfação das pessoas, né? E fazer tudo que der na tua cabeça, sem limite nenhum. Aí o Stalin tinha duas opções. Ou ele eliminava esses caras lá na União Soviética, ou ele fazia a coisa mais inteligente que ele poderia fazer. Sabe na Idade Média, quando tinha um exército sitiando um castelo? E aí, esse exército que estava sitiando o castelo, ele pegava corpos podres, né, das suas fileiras que morriam. Então, os corpos estavam em decomposição. E, em vez de jogar pedras nas catapultas, eles começaram a jogar esses corpos lá dentro dos castelos. Qual era o propósito disso? Infectar aquele ambiente confinado do castelo, né? Matar eles de dentro para fora. Criar doenças, né? Então eram corpos em decomposição, levar mosca, tudo que é podridão.
Então o que o Stalin viu? Ele viu que essa esquerda degenerada ia apodrecer o sistema dele, da União Soviética dele. Então o primeiro impulso dele era acabar com esses caras, como ele acabou com Trotsky, por exemplo, né? Mas aí ele pensou o seguinte, não, mas por que eu vou acabar com esses caras? Esses caras podem trabalhar para mim. E aí ele criou a escola de Frankfurt lá na Europa. E aí esses caras, aí o Foucault, né, o próprio Freud, também que não é propriamente da escola de Frankfurt, mas ele compartilhava, os caras compartilhavam das ideias dele, né? Toda essa degeneração moral que a gente vê os frutos hoje foi pensada na escola de Frankfurt, né? Um representante da escola de Frankfurt aqui no Brasil é o Paulo Coelho. Então o Stalin pensou assim, não, eu vou pegar esses caras, que aqui eles geram um problema, mas lá no quintal do meu inimigo, eles vão me ajudar, porque eles vão enfraquecer a sociedade ocidental. Então foi perfeito. Né? O Stalin passou a financiar os caras lá, né, no Ocidente, Sim. E os caras começaram a radiar essas ideias translocadas, né? Daí que vem a ideia do vítima da sociedade. Então o cara vai lá, estupra um monte de gente, mata um monte de gente, e ele não é o culpado. Não, a sociedade que produziu ele assim. E a sociedade não pode punir ele porque ele é uma pessoa Ele é um doente. produto da sociedade. É, exatamente. Então ele tem que ter todos os seus direitos reservados, né? A vítima que se dane, né? Porque afinal a vítima pertence à sociedade que causou, né, esse transtorno na mente do coitadinho. Então, todas essas degenerações morais, o feminismo, né, a mulher querendo se colocar no lugar do homem. Então, essa questão... Agora não é nem mais a... Porque no início, né, havia assim, um movimento da igualdade, né, das mulheres poderem ter o direito a voto, ao trabalho, salários iguais. Hoje já é uma coisa, a exclusão prega-se a inexistência do homem. Sim, exatamente. E o que acontece? Essas coisas eram conquistas que já, paulatinamente, as mulheres já vinham conquistando. Gente, o que acontece? O capitalismo não existe bonzinhos, cada um busca os seus interesses. Mas todos buscam seus interesses. Então o que acontece? A mão de obra feminina era um mercado consumidor em potencial. Então era necessário que a mulher tivesse os mesmos direitos dos homens. Porque isso ia enriquecer toda a sociedade. Né? Tu cria... quanto mais livres as pessoas forem, mais potenciais consumidores tu vai ter. E mais tu vende. Exatamente. Então, como tu tinha fábricas aí de... Que nem tem hoje. Vestido, roupa, sapato, maquiagem. Como? Não denegrindo, mas são produtos voltados para o público feminino. A mulher gosta disso, né? Então é interessante para um sistema capitalista que a mulher tenha o seu poder de compra, Sim. que ela tenha a sua autonomia para poder consumir aquele produto que ele oferece, né? E ter liberdade, né, de escolha. Então todas essas liberdades aí, a sociedade ela vai, né, ela criando de uma forma ou outra. Claro, vai evoluindo. Só que daí os caras eles pegam para si as bandeiras, né? E dizem que eles que fizeram. Fizeram porcaria nenhuma. Eles não produzem riqueza, eles não sabem produzir riqueza. Como é que tu vai dividir algo que tu não sabe produzir, né? Eu vou dividir fatias de bolo, mas eu não sei fazer bolo, pô. Vou deixar o outro fazer o bolo, daí eu vou lá e divido. Daí eu não dou os créditos pro cara que fez o bolo. Eu que dividi, mas foi o cara que fez. A questão do casamento gay. Gente, isso é outra coisa, assim, que os caras deturpam. A gente tem que entender o primórdio das coisas, né? Como que elas surgiram. A instituição casamento, ela não é do Estado. O Estado abraçou ela posteriormente. Casamento é algo religioso. Foi a igreja que instituiu. Então, casamento... E até antes da própria igreja, onde não existia o cristianismo, as religiões que tinham ali as crenças tinham seus próprios ritos de casamento, né? Então, a terminologia de casamento é algo que é vinculado diretamente à questão religiosa. Então, posteriormente, o Estado passou a reconhecer algo que já existia, a sociedade já se casava e dane-se o Estado. O Estado, depois, ele achou por bem, né? Regular isso. Exatamente. E daí, sempre quando o Estado entra, vai dar caca depois. E foi o que deu. Aí agora, daí a esquerda fomentou isso na mente das pessoas, os homossexuais, que viviam a vida deles tranquilamente, não tinha essa história que eles pregam, que as pessoas eram caçadas. Isso não existe, para de inventar, para de criar animosidade entre as pessoas. A pessoa tem a escolha sexual dela,
a escolha é dela. Depois ela e Deus vão se acertar. Né? Deus vai conversar com ela, todo mundo vai conversar, né, com Deus. Em algum momento a gente vai pegar os nossos cadernos lá e Deus vai revisar. Então, assim, mas é uma escolha tua. É individual. Agora, a terminologia casamento é religiosa. Então, o Estado poderia o quê? Mas as pessoas precisam ter os direitos, né? Por exemplo, assim, tem 2 companheiros homossexuais, um vem a falecer, é justo que aquele patrimônio construído pelos 2 fique com a pessoa que Sim, permaneceu. Claro. Existem mecanismos legais para isso, né? União civil. Então, tu pode criar uma terminologia apropriada para isso. O que tu não pode fazer é usar uma instituição que é o casamento, que essencialmente é religiosa e foi criada na religião, né? E obrigar todo mundo a aceitar uma coisa que a religião, né, preconiza ao contrário. Então a gente tem que respeitar para ser respeitado. Não era a questão não é os direitos? Então tá, se cria uma terminologia para isso. Por que tem que ser casamento? Aí amanhã depois, um padre, um pastor que não quiser, né, segundo seus princípios religiosos e da instituição a qual representa, não celebrar, né, um casamento homossexual, aí o cara vai ser preso por homofobia. Porque esse termo ele já tá etimologicamente errado. É um absurdo. Porque fobia vem de medo. Então um homofóbico seria uma pessoa que tem medo de um homossexual. Exatamente, o homofóbico seria aquela pessoa que visse um homossexual e saía correndo de medo, né? Então eles usam terminologia. É que não tem, entende, gente? Não tem. Essas coisas eles criam da mente deles. E daí muitas vezes não tem terminologia para essas ideias imbecil deles. Aí eles pegam algo que já existe, uma terminologia que já existe, e dizem, essa terminologia que sempre existiu, né, de fobia, agora vai ser outra coisa. Homofobia, né? Então, e agora nós estamos dizendo que essa palavra não funciona mais para explicar tal coisa. Agora nós, os iluminados, né, do establishment cultural e midiático, dizemos que essa palavra aqui quer dizer isso aqui. E se tu dizer ao contrário, tu é homofóbico. Tu está dizendo que tu é homofóbico ou tu é um ignorante. Machista, racista, todos os istas do mundo, né? Então, assim, é aquela história, né, gente? Eles criam, né, narrativas e vendem como verdades absolutas. E se tu é uma pessoa que pensa e estuda por si e não concorda, né, com essas narrativas, já recebe um carimbo na testa de fascista. E eles vão te chamar fascista pro resto da vida. Sendo que fascista é o sistema que eles defendem. Exato, mas é genial, né? Sim. Porque daí eles tiram o foco deles. O cara por algo que tu faz e o cara é culpado sem nem ter feito nada, só por pensar diferente. Isso sim é uma perseguição, né? Isso sim é uma censura, né? Exatamente. Um cerceamento da tua liberdade de pensar individualmente. Porque a pessoa ser discordante do casamento, por exemplo, do casamento homossexual, isso não faz dela um agressor do homossexual. Só faz assim, olha, a minha cultura religiosa é essa, nós preconizamos isso, tá? Não agredimos ninguém, não caçamos ninguém, não brigamos ninguém. A nossa fé é essa, a gente só quer ficar em paz com a nossa fé. Se tu tem outra fé, ou tu não tem fé nenhuma, ok, tu fica no teu vive a tua vida do jeito que tu acha melhor e deixa mais em paz. Exatamente. Não, eles querem te enfiar a goela abaixo, né? Essas ideias deles, e se tu não aceitar, é como se tu estivesse atacando eles, mas na verdade é eles que estão te atacando. Tu tava quietinho lá, né? Que nem a questão do CTG. Teve o caso de duas CTG, meninas... para quem tá assistindo a gente, pessoal, é Centro de Tradição Gaúcha, é um movimento que existe aqui no Rio Grande do Sul para preservar muitas coisas culturais aqui que eram do passado da sociedade do estado, tá? Isso, exatamente. Provavelmente aí nas capitais, eu acho que de quase todo o país aí talvez tem as pessoas não saibam, né? Mas tem bastante, eu vejo em São Paulo. Sim. Tem também. Mas foi bom tu ter falado que muitas das pessoas não conhecem o termo, né? Sim. Então aqui no Rio Grande do Sul nós temos os CTGs, que são Centros de Tradições Gaúchas. E teve há uns anos atrás um casal de meninas que visivelmente elas estavam sendo manipuladas, né? Duas companheiras, para casar, fazer uma cerimônia de casamento homossexual no CTG. Então não é que os gaúchos ou as tradições gaúchas sejam contrárias, né, a essa opção sexual das pessoas, apenas não está dentro do escopo. Não é isso que está dentro do escopo do CTG. É outras coisas. Que não é contra ninguém, a favor de ninguém.
são valores específicos. Não que é são o cultivados. assunto que é tratado dentro daquele âmbito. Exatamente. Daí, essas meninas, coitadas dessas meninas, dessas duas meninas, foram massa de manobra de pessoas de esquerda, né? Gente com poder político e dentro do Estado que fomentou isso para ela. Não, que elas tinham que fazer dentro do CTG. Aí deu um quebra-pau aí, aconteceu umas situações aí, né? A pessoa que insuflou elas tinha proteção policial e as meninas ficaram ao léu, né? Então, de repente, essas pessoas acabam sendo expostas a agressões de pessoas realmente, né, terríveis, intolerantes, por inconsequência dessa gente que fica insuflando na cabeça delas, né? Deixa as pessoas viverem em paz, né? Tu quer te unir com outra pessoa do mesmo sexo, viver a tua vida? Viva, tu é livre, Deus te deu livre-arbítrio. Ah, mas teologicamente isso é certo ou não é? Não é problema nosso. Tu vai te acertar com Deus depois. Isso é um problema se tu teu acredita e Deus. Em Deus, né? Se tu acredita em Deus, se tu acha que tu vai morrer e vai simplesmente deixar de existir, amém? Esse é o teu pensamento, né? Mas não somos nós que vamos te recriminar. Agora, não queira também nos obrigar, né, a adotarmos uma determinada conduta ou uma determinada linha de pensamento que não é a que nós acreditamos. Né? As pessoas podem viver em paz como sempre viveram, só que a esquerda vive de criar cisânia no meio da sociedade. Ela fomenta conflitos que na verdade não existem. Claro, porque daí ela se apresenta como uma solução. É como um bombeiro que coloca fogo nas coisas para depois justificar a sua própria existência, de ir lá e poder apagar. E esse sair na foto, né, como um bonzinho. Mas ninguém sabe que foi ele que botou fogo originalmente. Sim. Então, Flávio, outra coisa que eu queria te perguntar, porque a gente hoje tem muito, né, a gente vem falando isso todo esse tempo que a gente está aqui de esquerda e direita, sinteticamente rápido, assim, porque a gente teve um período no Brasil ali de 25 anos, que a gente teve um governo militar. 21 anos, perdão, 21 anos de governo militar. E depois disso a gente teve ali o estabelecimento do governo democrático e tal, com a ação direta da população, né, na questão das eleições. E aí a gente se insuflaram vários partidos, né, a gente tem hoje, o Brasil acho que é o país que mais tem partido político no mundo. E aí a gente teve um movimento conservador agora nesses últimos 10 anos que a gente conversou, né, com o Bolsonaro surgiu como um desponte aí, mas é uma coisa que foi fomentando. Mas hoje, por exemplo, no Brasil, o Bolsonaro e pessoas que alinham o pensamento com o que ele pensa é o que está dando a cara da direita no Brasil. Mas aí eu te pergunto, até esse momento aí, esse movimento que começou aí, questão de 5, 6 anos, 10 anos atrás, após o governo militar, a gente teve uma direita no Brasil para fazer um contraponto na esquerda, ou a gente tinha, conforme tu disse anteriormente, aqueles níveis de esquerda, que uma era mais light e a outra era mais pesada? Na verdade, se a gente começar a pegar o período histórico brasileiro a partir de 64, quando houve a instituição do regime militar, né, até hoje, até a eleição há 2 anos atrás, até a eleição do presidente Bolsonaro, o que acontecia? Pega 64, né, até 85, os 21 anos do regime militar foi um regime de tolerância à esquerda. Toda a esquerda cultural ela foi abrigada, foi protegida e foi tolerada dentro do regime militar. Ah, mas os militares combateram a esquerda de guerrilha, a esquerda armada. Sim, os militares fizeram o que eles são treinados para fazer. Eles combateram a guerrilha armada, né? Combateram o Araguaia, combateram... O insurgente físico, né? Exatamente. Mas, né, graças a uma ideia brilhante do general Golbery Couto e Silva, da estratégia da panela de pressão, né, ele preconizava que era essa estratégia? Que tu tinha que deixar uma margem para os caras fugirem, né? Uma válvula de escape. Uma válvula de escape. Então, para que toda a esquerda não se firmasse na guerrilha, né, se tolerou que eles migrassem para as áreas culturais, que foi a pior ideia que alguém pode ter tido no Brasil, foi essa, né? Então, de todas as soluções possíveis, escolheram logo a pior. A pior. Porque tu deu simplesmente para o inimigo a arma mais poderosa, que é a arma da cultura. Porque é na cultura que se faz a cabeça das pessoas. É na cultura que tu difunde valores, né, na cabeça das pessoas.
E a esquerda, a inteligente, a burra, precisava servir de Marte. Porque a esquerda precisa de corpos, a esquerda adora corpos, ostentar corpos, né? Para dizer, olha, os nossos mártires morreram pela causa. Temos olha 200 e tantos mil mortos de É, coronavírus. exatamente, a esquerda adora isso, né? Porque ela é genocida por natureza, né? Em todos os regimes que a esquerda teve o poder, né? Se manteve em todos os países, o que ela mais gerou é isso: pobreza, miséria, perseguição e mortes, né? A esquerda é genocida por natureza. Então, assim, não sei o que eu digo, é a história e os fatos. Então, o que acontece? Nesse período, então, a gente teve ali 21 anos de tolerância da esquerda, os meios culturais, onde a esquerda, os inteligentes da esquerda, né, faceiramente, então, começaram a penetrar nas redações de jornais, né, televisão, rádio, revistas, jornais impressos, editoras. E aí, a partir... E os militares não se preocuparam com isso, eles deixaram isso e fomentaram isso. A partir do momento da redemocratização, somente um grupo político existia, que era a esquerda. Porque, embora tivesse um monte de partidos, né, PMDB, PDT, PTB, PT, PSDB, todos eles são os 50 tons de esquerda. Todos eles. Não saiu nenhum partido efetivamente de direita. Aí alguém vai dizer assim, não, mas tinha um PFL, Partido da Frente Liberal, que é o DEM de hoje, né? Mas o PFL tinha alguns elementos de direita. O restante era tudo fisiologismo, né? Era só um discurso, mas o que eles queriam mesmo era estar mamando nas tetas do governo. Então, partido de direita, efetivamente, eu posso dizer para você sem sombra de dúvida que até hoje não existe no Brasil. Então, se vocês pegarem um período lá de 1964 até 2001, o Brasil não teve um partido de direita. Não tem. Porque os militares, eles... por que eles deixaram isso acontecer? Porque o militar, ele segue uma doutrina filosófica chamada positivismo. Então, o positivismo, o que é? É o prático. É tu fazer a coisa prática. Eu sou militar, o que eu fui treinado para fazer? Combater, né? Militarmente. Ok, tinha combatente militar? Tinha guerrilha urbana, tinha guerrilha do Araguaia. Então é isso que a gente vai fazer. E a parte cultural não é minha parte. Eles até não teriam um treinamento para isso, né? E não se esforçam também. E até hoje é assim. Só que hoje tem um agravante que os militares de hoje eles já têm toda essa educação paulo-freireana. Que na época não tinha do regime militar. Né? Até 64, os militares que fizeram a Revolução em 64 não tinham. Né? Então agora os nossos militares, além deles terem a questão do positivismo, né? De não ter a visão holística da coisa, de não ter a visão cultural da coisa, a questão ideológica forte, né? Eles acham que as pessoas são coisa mecânica, né? Instinto animal. Então tu faz isso para conseguir aquilo e deu. Tá, mas só um pouquinho, mas por que tu faz isso? Né? Quais foram as ideias que te levaram a pensar assim? Isso aí eles não pensam. Então assim, hoje a gente tem, além do positivismo, a ideologização esquerdista, paulo-freireana, né? Nas novas gerações de militares. Então, assim, quando alguém diz assim, com a eleição do Bolsonaro, os militares assumiram o poder novamente, isso é uma piada. Quem acha que o Bolsonaro tem 50% de apoio das Forças Armadas, olha, é um cara bem otimista. O Bolsonaro não tem 50% de apoio das Forças Armadas. São pouquíssimas as pessoas instruídas, né, dentro do corpo de militares, das maiores patentes, que entende o que está acontecendo realmente no mundo. E o Brasil também não está de fora disso. É um movimento internacional, um movimento globalista, um movimento socializante terrível. Um movimento que, se precisar fraudar a eleição, eles vão fraudar a eleição. Se precisar fazer ações, né, de insubordinação, ações de censura nas redes sociais, nas grandes mídias, né, eles fazem o que for preciso. Né? Se precisar fazer uma guerra biológica, eles fazem.
Porque eles precisam incutir o medo na cabeça das pessoas. Eles precisam manter o controle de alguma forma, seja essa forma qual for. Exatamente. E o povo ele é mais suscetível a ser dominado quando ele está com medo. E é isso que estamos vivendo no planeta hoje. As pessoas vivem com medo. Então, as mídias tradicionais, né, elas não dão uma visão de futuro para as pessoas, né? De que elas vão passar por essa crise. Sim, elas inclusive fomentam, como tu ia dizer, o novo normal. Exatamente. Então, é medo em cima de medo. Medo em cima de medo, né? Então, originalmente, o lockdown era 2 semanas. Só para achatar a curva, né? Para que o SUS tivesse tempo suficiente para se preparar. Essas 2 semanas se transformaram em 1 ano, praticamente. Então eles mentem, é mentira em cima de mentira. E se não fosse pandemia, ia ser outra coisa. Aí tinha que se vacinar para não usar mais máscara. Agora já estão dizendo que não, tu tem que te vacinar, mas continua a máscara. Então eles estão toda hora mentindo na cara da gente. Toda hora. Eles incutem uma lógica que se tu faz um simples raciocínio de A mais B, tu vê que não faz sentido. Exatamente. Então, o confinamento das pessoas, porque tem que se confinar para se proteger. Mas que bobagem, meu Deus do céu. Por que as pessoas ficam mais doentes em virtude de doenças respiratórias no inverno? É por causa do frio? Não, é porque elas ficam dentro de casa. Porque o frio faz com que, naturalmente, as pessoas fiquem mais dentro de casa e menos na rua pegando ar puro e pegando sol, vitamina D. Aí os caras fazem as pessoas ficarem dentro de casa para ficar mais doente. É esse o propósito desse. Como eu disse, a esquerda adora carregar nos ombros corpos para transformar essas pessoas, esses inocentes, em mártires dela, né? Ela diz que é ela que está preocupada na saúde. Esses dias teve um colunista, como é que é o nome do gênio? É o cara que faz o Nerdologia. Tem 2 caras que fazem o Nerdologia. Um que é o Felipe, que é mais a parte de história, e o outro a parte mais de ciências biológicas. Não vou saber te dizer. Eu não me lembro o nome dele, mas é um cara que a esquerda e a mídia idolatram ele, né? Mas ele, na coluna dele da Folha de São Paulo, o cara é tão insignificante pra mim que eu não lembro nem o nome dele. E ele fez uma coluna agora, semana passada, dizendo assim que o autoritarismo tem que ser o nome imposto. Desse cara. O autoritarismo ele é necessário, ele é justificável, então o governo tem que obrigar a vacinar todo mundo e deu. Cara, obrigação é uma coisa que as pessoas têm que ter em preservar a sua própria saúde. E isso, vocês não gostam do Darwin? Vocês não são todos pelo Darwin? E o que era autopreservação? Não é um instinto natural? Então eu vou me colocar em risco, eu preciso do Estado, papai, para me dizer o que eu tenho que fazer, se eu tenho que me vacinar, se eu tenho que ficar trancafiado dentro de casa, se eu tenho que usar máscara ou não. Eu não sei preservar minha própria vida agora. Então, de repente, toda a população mundial virou suicida em potencial. Ninguém mais quer viver. Os iluminados dos governos internacionais, da ONU e da mídia que sabem o que é melhor para mim. Vocês é que sabem. Não sou eu. Quer dizer que eu não tenho mais instinto de autopreservação. Eles falam em ciência. Todo cara que diz que está falando o nome da ciência é um canalha mentiroso. Porque a ciência não é um selo. A ciência é uma metodologia. E a ciência é uma meta. Além de uma metodologia, ela é uma meta. Ou seja, todos os cientistas buscam a verdade através de experimentos, de análise, observação, né, tentativa e erro, para chegar num resultado final. Que nem e não sempre se esqueça, você que está aí, que de acordo com a ciência, a Terra já foi plana. Tantas verdades absolutas que já caíram e os caras eram os defensores da ciência. Né? Então, assim, no mesmo departamento, no mesmo laboratório, no mesmo departamento científico, quer dizer que todos os cientistas ali pensam exatamente igual. Ninguém tem um pensamento divergente para chegar num objetivo comum. Então, que ciência é essa? A ciência do pensamento único? Não tem justificativa para lockdown. O uso da máscara é uma imbecilidade. Por quê? Porque o que um vírus de doença respiratória quer? Que é um ambiente úmido, quentinho e fechado. E a máscara dá tudo isso para ele. Quando tu tá sem máscara, tu tá respirando ar puro, tu tá
Se saem perdigotos da tua boca, para onde eles vão? Eles vão cair no chão. Se o próprio oxigênio não matar eles, vai ser a luz do sol que vai matar. E ele vai se extinguir. A partir do momento que tu tá com aquele... Além de tu tá respirando o teu próprio gás carbônico... Com a máscara, né? Com a máscara, não tá respirando ar puro... tu tá fazendo o quê? Tu tá criando um ambiente propício pro vírus. Tu tá criando uma colônia gigantesca de vírus ali. Então, no primeiro momento que tu pegar a tua máscara, se tu tiver realmente com vírus, tu vai ser um disseminador, né? Consistente do vírus. Sim, é como se tu estivesse abrigando ali, né? Porque a respiração ela funciona com inspiração do ar puro e você expira o gás carbônico e demais substâncias que não tem proveito ali pro sistema. Então, a partir do momento que tu sela essa saída, né? Esse tubo de escapamento, né? Tu começa a reter tudo aquilo ali que não presta, né? Exatamente. Então, o que acontece? E isso, olha que interessante. Esse processo de tu não respirar mais o ar e respirar o teu próprio gás carbônico, né? O dióxido de carbono, que vai saindo das tuas vias respiratórias, tu vai enfraquecendo o teu sistema imunológico. Então, tu cria um micro confinamento através da máscara e tu cria um macro confinamento na tua casa. Então, tu tá criando o quê? Um ambiente propício para todos os vírus ficarem confinados. Vírus, bactérias, todo tipo de coisa. Tudo. Sendo que era para ser o contrário, para as pessoas andarem, respirarem ar puro, sabe? E isso vai passar, como a H1N1 já passou, outros passaram. O que sempre foi recomendado para qualquer tipo de doença respiratória, né? De repente eles apagam o passado e dizem assim, não, sempre foi assim. Porque eu me lembro, por exemplo, eu tenho eu posso fazer um outro vídeo com meu pai que ele sabe melhor do que ninguém, porque foi ele que muitas vezes dormiu em hospital por minha causa. Quando eu era criança eu tinha um histórico terrível de asma. E a indicação médica era sempre a mesma. Atividade ao ar livre, vai no sol, fortalece o teu sistema, pratica exercício, que é o que porque o que acontece, né? O que fortalece um organismo, né? É ele ser posto à prova. Qualquer coisa, né? Qualquer tipo de material, não só falando de organismo vivo, ele se fortalece o quanto mais ele é combatido, né? Porque daí ele se força a como tu falou em Darwin, se força a evoluir para superar aquela dificuldade, né? Então, o ser humano, se ele está sendo exposto a uma doença, e tu está sendo exposto a organismos, é uma tendência que o teu sistema imunológico, claro, infalivelmente a gente vai ter pessoas com um organismo mais fraco que vão desenvolver uma doença, que pode vir a óbito, isso é triste, mas isso sempre fez parte do ciclo da vida. Infelizmente, né? A gente não quer que ninguém morra, a gente não fica feliz com a morte de ninguém, independente de quem seja essa pessoa, né? É uma vida que se perde, mas faz parte do ciclo da vida que sempre existiu, né? A gente tem aí milhões de mortos todos os anos das razões mais lógicas até as mais estúpidas e a gente luta com todas as ferramentas que a gente tem para diminuir isso e não consegue. Mas a tendência é que se tu tá sendo exposto, né, a agentes que tentam minar o teu organismo, é o teu organismo combater a se tornar superior e imune àqueles agentes, né? E aí, o que eles estão fazendo com tudo isso, com lockdown e máscara e tudo mais, é tirando as ferramentas que o teu organismo teria para combater justamente o vírus, te deixando cada vez mais fraco, né? Imunologicamente, cada vez mais debilitado. Então, assim, tem uma menina que ela faz muitos vídeos no YouTube, a Débora G. Barbosa, e ela tem um chavão que ela sempre diz assim, a mídia não é sua amiga. Ela até tem camisetas e tudo, a mídia não é sua amiga. E é a mais pura verdade. Quando começou essa crise, eu fiz um vídeo para os meus alunos e eu disse assim, gente, vão ter 3 segmentos que vão ganhar com essa pandemia. Que é os laboratórios, a mídia e os bancos. Eu esqueci de citar, talvez no momento eu não tenha pensado, nas Big Techs. Então, essas empresas de tecnologia estão ganhando horrores. E elas, casualmente, por exemplo, caso vocês não saibam, né, o Amazon é dono do The Washington Post, por exemplo. E, meus queridos, quem paga a orquestra escolhe a música.
Então esses caras, são donos de muitas outras empresas de mídia. Sim, eles sustentam através de doações inúmeros órgãos regulatórios e de renome que ditam aí as normas, seja que vão direcionar os estudos que eles querem. Então assim, ó, eles estão ganhando rios de dinheiro do jeito que tá. Por que vocês acham que eles vão mudar? Por que eles acham que eles vão dar esperança para as pessoas? Por que vocês acham que eles querem as pessoas saudáveis e felizes, né? Uma que eles querem implementar a renda universal é o socialismo no mundo, né? Por isso que eu disse, eles precisam acabar com a classe média. As pessoas que estão na classe média são as pessoas mais livres da influência do Estado. Não são totalmente livres, obviamente que elas são, né, escorchadas pelo Estado, são roubadas pelo Estado também. Mas são as pessoas que têm mais liberdade, elas ainda conseguem sobreviver por si e é o cara que buscar tá semi-aberto ali na prisão do Estado. Exatamente. Então, assim, as grandes empresas, elas estão adorando isso tudo, elas estão ganhando muita grana com isso. Quem é livre, quem é que está ali na faixa mediana, é que está se ferrando. Vou dar um exemplo para vocês na nossa cidade aqui em Alvorada, Rio Grande do Sul, vários comércios pequenininhos que fecharam. E daí, sabe o que está acontecendo onde tinha esses comércios pequenininhos? O prédio foi desmanchado e está um terreno limpo. Alguém comprou, alguém se aproveitou do momento de dificuldade desses pequenos empresários. E são os caras que têm grana, os especuladores imobiliários. Então agora eles vão ali, o pequenininho que estava lutando... O pequeno empreendedor, gente, ele pode não ser o cara que está empregando 30 mil pessoas, mas é o cara que muitas vezes está empregando o teu vizinho, o teu tio, o teu irmão, o teu pai, a tua mãe, que é vendedor naquela loja, que é auxiliar naquele escritório pequeno, ou que presta ali algum tipo de serviço de manutenção naquele prédio, né? Então, assim, faz falta também. E cria micro-relações de comércio, porque ele vai ter um fornecedor, já vai empregar um monte de gente. Então, assim, quem está se beneficiando disso são os gigantes da tecnologia e as pessoas que têm muita grana. Aí vem a especulação imobiliária. O cara vai lá, o pequenininho está esgoelado, compra baixo, quebra de vez, compra um preço baixo, vai lá, limpa o terreno, constrói um prédio, vende ou aluga, se for um prédio comercial vai alugar. Então, assim, você tem que ver assim, ó, a quem está beneficiando e quem está prejudicando tudo isso. Está beneficiando a saúde de vocês ou está deixando vocês mais debilitados? Né? A China, por exemplo, que de onde veio esse vírus, está vendendo horrores. O PIB dela está lá em cima. Sim, porque eles são o celeiro de insumos do mundo, né? Então, de repente, surge essa pandemia e 95% dos insumos médicos são vendidos por um único país. Casualmente, o país de onde surgiu a pandemia. Conveniente, não? Muito conveniente, né? Então, gente, abram suas mentes, né? A mídia não é sua amiga. Estou fazendo um lobby para Débora G. Barbosa. Então, assim, não confiem no que é passado para vocês. Aqueles que desconfiem de tudo. Até de mim. Desconfiem de mim. Eu quero que vocês desconfiem de mim. Procurem por si só as informações. Vejam se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu não quero que vocês acreditem em mim cegamente. Eu quero instigar vocês a procurar informação. Concordando com o que o Flávio está dizendo, um sentimento que eu vejo hoje e que me deixa muito triste é que a maioria das pessoas perdeu o senso de ela correr atrás da sua própria verdade, da sua própria informação. A maioria das pessoas hoje acontece um fato, sai na televisão, por exemplo, aconteceu tal situação desta forma. A pessoa ela não busca se informar, buscar um outro ponto de vista sobre aquele acontecimento, ver o que não, é aquilo ali que a mídia entregou para ela, a informação para ela tá bom. Isso não faz bem pra gente, de nenhuma forma, porque é do mesmo modo que a gente está sendo manipulado por um, amanhã pode ser pelo outro. Então a gente tem que ter esse ímpeto nosso de correr nós mesmos atrás da informação, procurar se informar em veículos de diferentes pontos de vista, para a gente ter os dois lados da história, para a gente poder analisar as coisas e ver o que é verdade e o que não é. Então eu acho isso muito importante. Eu queria agradecer aqui o Flávio pelo tempo que ele desprendeu aqui com a gente. Eu estou aqui tomando o tempo das férias dele. Como eu disse para vocês no começo, a gente não faz parte, embora a gente não seria ruim, a gente não faz parte aí de uma classe econômica privilegiada. Eu levanto cedo amanhã para trabalhar, o Flávio tem as coisas dele para fazer, tá de férias, mas tem outras coisas que ele tenta tocar aí. E a gente
também pede desculpa pelo tempo de vocês, que a gente sabe que ficou um vídeo bastante extenso, não era bem essa a ideia, de repente a gente queria uma coisa mais sucinta, mas é que o assunto ele exige extensão de explicação para que se torne fácil de assimilar, né? Então eu agradeço bastante o tempo que vocês estão com a gente aí nessa conversa. A gente vai tentar tornar esses vídeos, esses encontros, né, com o Flávio, com outras pessoas, futuramente mais curtos, mais acessíveis. A gente agradece bastante aí. Se você gostou do vídeo, né, comenta aí pra gente o que você achou, se você concorda, se você discorda, se você gostou, dá um like, se não gostou, dá o dislike, ou inscreve, se quiser não inscreve. E eu queria rapidamente falar, o Flávio ele tá falando tudo isso, a gente conversou aqui esse tempo todo sobre socialismo, sobre fascismo. O Flávio ele é um professor de história, né, ele tem conhecimento, e ele escreveu esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que chama Socialismo, da Utopia ao Genocídio. Ele é um livro, pessoal, assim, ó, eu tenho o meu exemplar, eu já li mais de uma vez. Ele é um livro sucinto, mas porque ele forma numa linguagem muito fácil o assunto, então assim, ó, para qualquer pessoa é de fácil compreensão, não é apesar de se tratar aqui de política e economia e história, ele não usa termos complicados, é de fácil assimilação. E a gente vai deixar aí na descrição do vídeo o contato do Flávio, caso vocês tenham interesse em adquirir esse livro, né, esse conhecimento. Eu recomendo para vocês. Ele tem um prefácio também do Rogério Mendelski, que é um comunicador bastante famoso aqui no Rio Grande do Sul, né? Um dos últimos conservadores. Então, assim, ó, se você tiver interesse, né, vai estar aí disponível para você o contato para você ir atrás aqui desse conhecimento. A gente gostaria que o conhecimento fosse livre, né, mas a gente precisa botar comida na mesa também, que nem todo mundo. Então, assim, gente, muito obrigado pelo tempo que vocês estão aí conosco. Agradecer ao Flávio por ter desprendido esse tempo aí para falar comigo e através de mim com vocês, né? E eu não sei aí se você está assistindo a gente de manhã, se você está assistindo a gente de tarde, à noite, na madrugada, mas independente de qual seja o horário, eu desejo e tenho certeza que o Flávio concorda comigo, do fundo do meu coração aí, que esse vídeo seja de bom proveito para ti. A gente deseja que Deus te abençoe no teu trabalho, a tua família, no que você está fazendo aí, e que juntos aí, através desse processo de buscar conhecimento, de ir atrás da informação, de raciocínio lógico, simples, da gente valorizar a gente como ser humano e aquilo que é verdade, a gente possa aí construir não só um Brasil melhor, né, com uma perspectiva melhor para os nossos descendentes aí, mas quiçá um mundo melhor também no todo, né? Então, muito obrigado por tudo aí, Deus abençoe vocês, gente. Até o próximo vídeo aí. Obrigado. Vida, liberdade e propriedade e Deus acima de todos. Grande abraço.